Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus, ouvintes inscritos e amigos e irmãos do canal Herdeiro de Deus. 1 de maio de 2019, são 15 horas e 36 minutos. E nesse vídeo nós vamos falar sobre Nibiru, o astro catastrófico da abertura do sexto selo. Por que? Você pode perguntar, por que eu creio que Nibiru, esse planeta tão falado, tão comentado, tão cheio de controvérsias, ele é o agente catastrófico de Deus para a grande tribulação. Haja vista que a grande tribulação ela inicia na metade dos 7 anos da 70ª semana de Daniel, ou do tempo de angústia de Jacó, o tempo de provação de Apocalipse 3:10. Os 7 anos de tribulação, na metade, eu creio que Nibiru, esse planeta misterioso, se aproxima, trazendo as grandes catástrofes para a Terra. Se você ler em Apocalipse, o grande problema é que as pessoas não gostam de ler o Apocalipse. A maioria das pessoas e cristãos tem medo ou não conseguem entender, sentem dificuldade. Elas não gostam de refletir, de meditar nesses textos, no livro do Apocalipse. Entretanto, é bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve. Então, eu que estou lendo nesse momento, sou bem-aventurado. Bem-aventurado é mais que feliz. E aquele que ouve também é bem-aventurado, porque está ouvindo. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, e o verso 3 fala isso. Eu acredito que bem-aventurados que leem os que ouvem as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Então, meus queridos, no livro do Apocalipse, capítulo 6, quando o sexto selo é aberto, acontece um distúrbio no céu e na terra. E o que provocará esse distúrbio? O que vai acontecer para que venham a surgir essas catástrofes? Eu creio que esse astro, Nibiru, foi dado esse nome, é o agente provocador desse momento, quando a grande tribulação começa. E aqui no texto diz que começa exatamente aqui no sexto selo, o mesmo período que Jesus falou em Mateus 24:15 em diante, quando a abominação desoladora é colocada no templo através da profanação do anticristo, e ele começa a perseguir os judeus e se revela como iníquo. Nesse momento, Jesus diz que não fujam, que não fujam que fujam para os montes, e aqueles que esquecerem alguma coisa, sua capa, não volte a pegá-la. Ai das grávidas que amamentarem nesses dias. E uma série de outras
observações que ele faz. Porque haverá grande aflição, como nunca houve desde a fundação do mundo, e nem jamais haverá. Por quê? Porque é aí que começa a grande tribulação. Ele disse que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Por quê? Porque a aflição, a angústia, a perturbação mundial vai ser tão grande em todas as nações, não vai ser apenas em uma, nem 10, nem 100, mas em todas as nações haverá essa angústia, essa perturbação mundial. Não vai ter como as pessoas ter paz, não vai ter como as pessoas ter diversão, lazer, trabalhar, estudar, ter uma vida normal. Vão viver fugitivas, aflitas, muitas escondidas. Uma angústia terrível. A carnificina da guerra, a ação demoníaca, as catástrofes trazidas pelas 7 taças, onde anteriormente já tem sido tocado algumas trombetas. E há uma interligação entre as trombetas e as taças, trazendo catástrofes terríveis. A abertura do 6º selo nos mostra esse momento tão complicado da humanidade. Diz o texto no verso 12: e havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Começa com um grande terremoto. Mas não vai ser um terremoto de 6.0, ou 7, ou 8. Acredito que vai ser um terremoto que vai passar até de 9 na escala Richter, porque ele é tido como grande terremoto, provocando um cataclisma terrível. E o sol tornou-se negro, como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Então, eu creio que Nibiru é que vai provocar esse escurecimento do sol, gerando essa cor avermelhada na lua. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança seus figos verdes, abalada por um vento forte. Isso aqui é uma grande queda de meteoros, que são chamados de estrelas. Meteoros são chamados de estrelas. João não tinha essa linguagem técnica para dizer meteorito, asteroide, meteoro. Então ele chamava de estrela porque meteoro fica brilhando no céu como fogo caindo na terra. Então ele designou o nome estrela. Várias estrelas que na verdade não são as estrelas maiores que a Terra, porque não tem como uma estrela cair na Terra. Ela é 100 vezes, tantas vezes maior que a Terra. Mas isso aqui são meteoros que vão cair. E o que vai gerar essa queda, essa chuva terrível de grandes pedras, de grandes meteoros que vão cair na Terra? Nibiru, ele vai empurrar esse... Quando ele vir entrando na órbita da Terra, próximo à órbita da Terra, ali próximo do Sol, ficando entre o Sol e a Terra, além do escurecimento e da cor avermelhada da Lua, ele vai empurrar o cinturão de asteroides. Ele vai com seu campo poderoso magnético, ele vai empurrar, jogar na Terra. O campo magnético vai lançar na Terra. Quem é físico entende isso. Quem estudou física, quem tem um certo conhecimento de física tem compreensão melhor do que eu. Mas não precisa ser físico para entender o que a Bíblia aqui está dizendo. Ele vai lançar na Terra muitos meteoros e irão cair nas casas, nos apartamentos, nos veículos, nos aeroportos, nas indústrias.
Então vai haver um caos total. Vai haver uma destruição total. Muitas destruições em empresas, muitos hospitais, muitos hidrelétricas. Então, grandes instituições serão atingidas. E aí vai gerar um caos muito maior do que o do arrebatamento. Muito maior do que o do arrebatamento. Olha só que situação. Então Nibiru será o agente. Eu acredito. Quem não crê, tudo bem. Mas eu vejo que ele é que vai provocar isso. Esse grande terremoto, porque o campo magnético dele vai abalar a Terra. O Sol vai se tornar negro porque ele vai ficar entre a Terra e o Sol, gerando essa escuridão. Com um saco de silício preto, muito preto, escuro. Isso indica que o Sol vai ficar totalmente coberto. E a Lua como sangue, porque ele vai refletir na Lua a cor que ele tem, que é um pouco avermelhado. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Olha só, medite bem aqui. O céu retirou-se como um livro que se enrola, todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Nós não temos a noção do que vai acontecer na camada da Terra. Nós não temos a noção, porque o campo magnético de Nibiru vai mexer com o campo magnético da Terra e vai mexer com as camadas da Terra. E isso vai gerar um cataclisma celeste. Nós não sabemos especificamente, nem queremos estar aqui, porque estaremos nas bodas do Cordeiro. Mas quem estiver vai presenciar isso. O céu vai passar por um cataclisma muito grande. Os montes e ilhas vão ser removidos. Como pode haver uma mudança na topografia da Terra se não for provocado pelo um astro que contém nele um campo magnético poderoso? Tem que ser um corpo celeste muito poderoso para provocar na Terra essa mudança de ilhas e montes. Esse terremoto também vai gerar isso, essa mudança de topografia da Terra. O eixo da Terra vai ser mudado, tá? O eixo da Terra vai ser mudado, os polos magnéticos da Terra. Então vai haver uma mudança terrível. Deus disse que em Isaías 13, se não foge a memória, Isaías 24, que a Terra vai cambalear como um bêbado e ela vai ser removida do seu lugar. Quem vai remover a Terra do seu lugar, da sua órbita? E o que você pode imaginar que o planeta Terra sendo empurrado, retirado da órbita, não vai provocar nada? Com certeza provocará grandes tsunamis, provocará grandes terremotos, maremotos, vai provocar tufões, furacões. E em todo o globo vai haver um cataclisma total, terrível. E aí, como é que pode a igreja estar aqui nesse período? Se isso é exatamente o momento da ira de Deus. E diz o verso 15: e os reis da terra, e os grandes e ricos, e tribunos e poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e nos esconde do rosto daquele que está assentado sobre o trono. Esse é o Pai que eles estão se referindo. E da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então aqui o grande dia da ira começa aqui, a grande tribulação. A ira de Deus começa a cair na terra quando matam as duas testemunhas, o anticristo mata as duas testemunhas, elas ressuscitam, são elevadas ao céu, ele entra no templo e viola
profana o templo, os judeus percebem que ele é um impostor. Aí ele vai se revelar como realmente o iníquo. Satanás vai encarnar nele e aí vai dizer, agora é minha hora de exterminar os judeus. E aí Deus levanta Miguel. Daniel 12:1. Naquele tempo se levantará Miguel, grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, os judeus. Os judeus. Se não o anticristo, Satanás encarnado nele, extermina todos os judeus da face da terra. E não pode, porque tem que ficar judeu para ver Jesus voltar e se cumprir Apocalipse 1:7. Percebe, meus amados? Então aí se levanta Miguel. E aí Daniel 12:1 diz, e haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve desde a fundação do mundo e nunca mais haverá. Desde que houve nação até aquele tempo. Batendo com o que Jesus disse em Mateus 24, que haverá um tempo de aflição como nunca houve, desde a fundação do mundo e nem jamais haverá. Está interligado esses dois versículos. É o mesmo momento de Mateus 24 com Daniel 12, verso 1. A tribulação, a grande tribulação, não a tribulação, mas a grande, ou seja, a ira de Deus começa na metade, quando o sexto selo é aberto. E os homens começam a correr, se esconder nos bunkers, que estão sendo já muitos construídos, e outros já estão construídos. Eles estão sabendo que algo virá no futuro. Eles estão sabendo que vai ser preciso se esconder de alguma coisa que vai vir, de catástrofes que virão sobre a terra. E vai ter que se esconder, mas não vai adiantar, porque não tem como escapar das mãos do Altíssimo. Não tem como. Terremoto vai mover esses bunkers, vai destruir tudo. Não tem como, e ele próprio aqui diz, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Quem pode suportar a ira de Deus? Então, eu quis trazer esse vídeo apenas para mostrar que Nibiru é o astro catastrófico da abertura do sexto selo. Pode ficar certo disso. Eu posso estar errado, eu não sou dono da razão, mas fiquem certos. Então não há perigo de Nibiru se apresentar em nossos dias, porque a igreja está na terra. Ele vai ser o agente da grande tribulação. E a grande tribulação é só na metade dos 7 anos. E a igreja será retirada antes dos 7 anos. Creio eu, que sou pré-tribulacionista. Se os pós acreditam que será no final, Deus os abençoe e eles façam um bom proveito, né? Da tribulação e da grande tribulação. E os midi façam bom proveito da tribulação dos 3 anos e meio iniciais para ser levado na metade, como eles creem. Mas eu creio que seremos levados antes dos 7 anos. Deus abençoe a todos. Aqui está o terrível momento do início do grande e terrível dia do Senhor sobre a terra, onde a ira de Deus, vão conhecer o Deus de amor, de graça, de misericórdia, mostrando que ele não é só amor, misericórdia e graça, ele é justiça, e ele faz justiça na terra, e ele, irado, sai de perto, porque um dedo dele sai arrasando com tudo. Aí ele não vai nem encostar o dedo, ele vai mandar Nibiru, e vai mandar outros agentes, os anjos, tocarem trombetas, derramar taça, e cada taça, cada trombeta derramada, cada taça derramada e cada trombeta tocada, haverá um evento, haverá catástrofes, haverá coisas terríveis. Então fuja desse dia, você que ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus. Você que não crê nele, passe a crer, para escapar do grande e terrível dia do Senhor, da ira futura, porque ele veio para nos dar esse livramento do grande e terrível dia do Senhor. Fiquem todos com Deus. Uma boa tarde, um bom feriado. Deus abençoe a todos. Em o nome do Senhor Jesus.